eu sou Eleonora do Cerisier e essa é a nossa oficina literária e nós vamos falar sobre literatura marginal e literatura periférica. Primeiro, eu quero agradecer muito à Secretaria de Cultura do município de Araraquara e a Fundarte, que através de edital de fomento viabilizaram não somente essa oficina, mas diversas outras atividades culturais neste momento de isolamento social. Por falar em isolamento social, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, o Covid e formas que a gente tem de atuar para evitar o contágio, evitar que essa curva seja muito grande. Primeira coisa, lavem constantemente as mãos. Por favor, o isolamento social para quem pode ficar em casa é muito importante. Sempre que tiver que sair de casa, usar máscara, não colocar a mão nos olhos, nariz ou boca. Não pode lavar a mão na rua, use álcool em gel, por favor. E evite ao máximo aglomerações. Não se aproxime das pessoas, evitar beijo, abraço, contato físico, evitar sair sem necessidade, ir para o mercado só quando precisar mesmo. Eu sei que é difícil. É difícil, a gente quer sair de casa, a gente quer ver as pessoas que a gente gosta, a gente quer ter a nossa rotina normalizada. Mas neste momento a gente precisa se esforçar um pouquinho mais até que seja possível entender melhor como funciona esse vírus e como a gente pode efetivamente combatê-lo, tudo bem? E enquanto você fica em casa, eu também fico aqui na minha casa, eu estou em casa, em isolamento social já há mais de 60 dias, porque eu sou grupo de risco, e eu espero que a gente possa colaborar um pouquinho para aliviar esse momento através de uma oficina literária. Nós vamos abordar aqui, nessa oficina, algumas questões. A gente vai falar um pouco sobre literatura marginal, o nome da oficina, né, é literatura marginal. A gente vai abordar um pouco o conceito enquanto movimento literário, a gente vai abordar um pouco o conceito como provocação, a gente vai falar sobre literatura periférica, a gente vai falar sobre preconceito literário, sobre classe, escrita, produção artística. Vamos falar um pouquinho também sobre contracultura e também eu vou dar algumas dicas de como escrever. E aí você se pergunta, por que ela está falando sobre isso? Nos últimos 6 anos da minha vida eu trabalhei exclusivamente com livros e já faz uns 8 ou 9 anos que eu trabalho envolvida com a produção literária. Eu trabalhei como coordenadora editorial, eu tenho trabalhado com isso há muitos anos e inclusive eu fui coordenadora editorial de livro finalista ao Prêmio Jabuti e de HQ finalista ao HQ Mix, que é o Oscar dos quadrinhos. E, inclusive aqui em Araraquara nós temos excelentes quadrinistas como Luciano Salles. Bom, por isso eu vou vir falar para vocês um pouco sobre algo que eu tenho vivenciado. Quando as pessoas perguntavam para mim o que você faz, eu falava, bom, né, eu sou coordenadora literária, ou na época, nossa, eu sou revisora, e sempre, eu escutei as pessoas me dizerem, eu adoraria escrever um livro, eu adoraria começar a escrever, só que eu não sei como, eu não sei o que dizer, ou eu não sei como escrever, ou eu não sei como publicar, eu não sei como vender o meu livro. As pessoas sempre tinham essas dúvidas. E então eu achei interessante resumir um pouco e ainda apontar alguns detalhes aqui, tudo bem? E a gente vai começar aqui falando sobre literatura marginal versus literatura periférica. Por quê? A nossa oficina se chama assim literatura marginal, mas não no sentido que surgiu lá na década de 70 como um movimento literário. Eu vou explicar para vocês que tem uma diferença aqui. Na década de 70, vários autores, vários artistas, vários aspirantes a escritores, porque eles ainda não eram escritores, eles estavam começando a se desenvolver, e muitos dentro do meio acadêmico, tá bom? É legal a gente guardar essa informação, que eu já volto nela, a gente vai fazer um gancho para uma outra coisa. Dentro da universidade, uma geração de jovens, de estudantes, que não concordava com a opressão realizada pelo regime militar, principalmente depois da instituição do AI-5, Ato Institucional número 5, que criava muita censura sobre as artes. E a arte
A arte não deve ter censura, né? A arte é uma expressão do pensamento, do sentimento humano, de como nós vemos o mundo. Então, como é que a gente pode dizer que uma forma de ver o mundo, que é tão íntima, tão subjetiva, é certa e outra é errada? Aí a gente tem que voltar e lembrar que durante o regime nazista existia o conceito de arte boa e arte degenerada, no sentido de que não deveria ser vista, não deveria ser observada, que não deveria ser levada em conta. E nisso estavam os grandes expoentes da arte moderna. Então, quando a gente começa a censurar manifestações artísticas, é que alguma coisa está muito errada dentro da nossa sociedade. E essa moçada, dentro da universidade, percebeu e resolveu, de uma forma artística, se antepor a esse tipo de exclusão, a esse tipo de retirada de liberdades. Isso acontece principalmente dentro da universidade. Nós vamos ter grandes nomes da literatura marginal. Nós vamos ter Chacal, Torquato Neto, Paulo Leminski, a Ana Cristina César, que é uma das autoras que eu mais respeito, produzindo uma literatura à margem, por isso que vem a ideia do marginal, à margem do mercado editorial. A gente tem que pensar que na década de 70 só seriam publicados autores que passassem pela censura. Então, o que essa moçada começou a fazer? Começou a encontrar formas alternativas de se publicar. Por isso, esse movimento literário também é chamado de geração mimeógrafo. Você não sabe o que é um mimeógrafo? Mimeógrafo era uma máquina muito utilizada, tanto nas escolas como nas universidades, para realizar cópias de material didático. Então você colocava tinta, álcool, folha, e aí você ia girando, e aí você girava várias e várias cópias. Hoje eu acho que mimeógrafo virou peça de museu, né? Eu usei muitos mimeógrafos, tá? Eu sou da década de 70 também, galera. Então, se você não sabe o que é mimeógrafo, assim, você tem menos de 30 anos, dá uma procuradinha no Google, porque é uma ferramenta muito interessante. Tudo bem, ela tinha essa coisa, como o Xerox, de que em 1 ano, 2, estava tudo apagado, né? Mas servia e para fazer prova, e essa galera começou a utilizar para divulgar os seus trabalhos. Eles iam lá, eles faziam livretos, eles faziam os fanzines, né? E divulgavam em show, em sarau, em museu, dentro da universidade. Mas aí a gente tem que lembrar uma coisa. Esse movimento chamado literatura marginal, né? Que na música a gente vai ter o Jorge Malta, Newton Zé, até mesmo Luiz Melodia como expoentes, né? Ele não vem da periferia. Ele surge dentro do meio acadêmico. E se hoje, pessoal, já é difícil a gente ter acesso ao ensino superior, vamos pensar isso na década de 70, onde as desigualdades continuavam tão grandes como são hoje, mas a gente tinha menos maneiras de reverter essa desigualdade. Então, a literatura marginal, ela era marginal por se encontrar à margem do mercado editorial, por ter uma forma diferente de difusão, e não exatamente por falar sobre de quem está à margem da sociedade. E é isso que a literatura periférica faz. Ela traz a visão de quem era tema de livro e se torna autor de livro. É quem mora na comunidade, quem mora na favela, escrevendo sobre a comunidade, sobre a favela. E essa é a parte mais interessante, é a parte que eu quero abordar aqui. Porque nós sempre pensamos que nós devemos escrever sobre algo que vai agradar ao leitor. E na verdade, nós devemos escrever sobre algo que faça parte da nossa realidade. Seja ficção, seja realidade, seja autobiografia, nós devemos dominar aquilo sobre que nós vamos escrever. Não tem como a gente escrever sobre o que a gente não sabe. Então, eu posso sentar com vocês aqui e falar sobre literatura. E dificilmente eu vou me sentir confortável ou eu vou ter as ferramentas necessárias para falar sobre engenharia aeroespacial. Então, quando a gente fala sobre literatura marginal colada à ideia da literatura periférica, a gente une a ideia da difusão à margem do mercado editorial, né? E a gente une a ideia da pessoa que é sempre silenciada dentro da nossa sociedade, tendo voz
e encontrando formas de se expressar. E é isso que eu venho apresentar como proposta de provocação nessa oficina literária. A nossa sociedade, ela está passando por transformações constantes. E nós percebemos, a gente vai intuindo, olha, isso daqui é preconceito, isso daqui é preconceito linguístico, isso daqui é preconceito de classe, né? A gente fala, tinha-se a ideia de que o brasileiro não é racista, e a gente vai percebendo, sim, o brasileiro é racista, nós somos homofóbicos. E como é que a gente vai trabalhando para debelar esse tipo de preconceito e progredindo enquanto sociedade mesmo? E nós temos uma coisa muito séria, que é um preconceito literário e um preconceito artístico. Nosso preconceito literário é assim, nós lemos menos autores brasileiros, nós lemos menos autores brasileiros periféricos que não estejam consagrados, né? Então que não seja um youtuber, que não seja um grande nome de vendas. A gente acaba procurando o conhecido mesmo porque é o que ganha visibilidade. E tem muita gente que não vai ter as ferramentas para ir procurar e desenterrar, descobrir quem é o expoente da literatura marginal, da literatura periférica na sua cidade, ou na sua faixa etária, ou mesmo na sua comunidade. E quando a gente pensa no preconceito literário, vem uma outra coisa. É imposto, né? Mesmo que a gente não veja isso como uma imposição. Se nós pensarmos que quem é publicado, que quem é pendurado na parede, que quem se transforma em filme, geralmente tem acesso, não só à educação, mas também tem o acesso aos meios de produção artística, né? Então, quem vai poder ser lido, geralmente é quem ou foi recebido por uma editora, ou conseguiu bancar uma autopublicação, e depois dessa autopublicação conseguiu fazer o quê? Uma boa divulgação do seu trabalho. Porque é uma coisa que acontece muito. Nós temos muitos autores independentes que conseguem imprimir o seu livro e que na hora da divulgação não conseguem vender o livro. E é muito difícil vender livro. Porque mesmo uma editora pequena, quando ela vai tentar vender o livro, ela vai esbarrar com uma editora muito maior que vai pagar pela publicidade dentro das redes de livraria. Então, vender livro no Brasil é uma outra arte além de escrever o livro. Quando eu venho falar sobre escrita e tudo isso, eu não estou pensando só em livros, tá? Eu estou pensando em a gente viabilizar uma voz, uma forma da gente colocar no papel aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, a realidade que às vezes não chega, né, no centro da nossa cidade, a realidade periférica mesmo. A realidade de quem pega ônibus, a realidade de quem toma chuva, a realidade de quem mora numa casa que ainda não tem acabamento, a realidade de quem não está conseguindo fazer as aulas através do computador, né, que hoje se fala, o aluno vai fazer todas as aulas através da internet, e aonde não chega a internet, e o aluno que só tem o celular, e às vezes esse celular é repartido entre a família, e quem tem 2, 3 filhos, e tem às vezes um computador em casa, mas esses filhos vão ter que concorrer. Então, a nossa ideia de acesso, ela é muito dentro de um modelo, e um modelo que não tem nada a ver com a grande maioria do povo. E quando a gente pensa no que é visto como arte, a gente tem que pensar que quase toda a manifestação artística popular e periférica ficou fora desse meio. É uma realidade o que nós vamos ver, né? Que quem faz arte, quem é lido, quem consegue ser vendido, quem consegue virar nome, quem consegue virar voz, para ser um periférico é muito mais difícil. Para ser uma pessoa de uma comunidade, para ser uma pessoa que tenha vindo de uma classe social que não recebeu a estrelinha, né? A estrelinha do... essa classe produz cultura, essa classe produz arte. Se bem que nos últimos 20 anos nós melhoramos muito e nós temos começado a olhar para fora desse eurocentrismo, né? Dessa arte extremamente europeia, esses modelos que a gente busca, e entendido que dentro da nossa sociedade, dentro das nossas peculiaridades, das nossas diferenças nacionais e regionais, nós produzimos arte, cultura e de muita qualidade.
E nisso vem a questão de literatura e classe social. Nós temos há séculos, a literatura não era acessível a todo mundo, porque o Brasil não era todo mundo que sabia ler e escrever, né? Quem escrevia? Então a gente tem sempre esse processo de que a classe define se você vai ser ouvido, vai ser escutado e vai ser lido. E agora eu vou juntar tudo isso e vou explicar por quê, qual é a minha provocação, né? A minha provocação é a seguinte: a literatura marginal, ela encontra uma forma de chegar até o leitor, e é uma forma totalmente inusitada, através dos mimeógrafos, através dos saraus, através dos fanzines, né? Aqui em Araraquara nós tínhamos o Faterzine. Eu cheguei a ver feiras de fanzine aqui em Araraquara em 2000, uma feira imensa de fanzine, e depois isso foi ficando cada vez mais restrito dentro do ambiente universitário. Mas essa feira de fanzine foi bem no centro ali, foi incrível. Eu tenho vários fanzines até hoje guardados. Qual é a minha provocação? Nós temos formas de divulgar o que a gente escreve, e a ideia é buscar contornar mesmo a noção que a gente tem de eu preciso escrever um livro, levar para uma gráfica ou levar para uma editora e transformar ele em livro. A gente pode acessar as pessoas com o que a gente escreve de uma forma muito mais alternativa, principalmente neste momento, certo? Para quem é artista, para quem trabalha com cultura, para quem lida com arte e cultura, este é um momento muito difícil, porque a gente lida com o público e a gente não pode lidar com o público. E as pessoas vão começar a pensar em coisas que elas julgam essenciais. E a gente sabe que, infelizmente, nós temos ainda muito presente o pensamento de que arte e cultura, quando a gente tem que cortar gastos, sempre vão estar primeiro, certo? Até entendo, entre arte, cultura e saúde, a gente pode dizer, a gente vai pensar em saúde, mas a gente tem que pensar também no que significa arte e cultura a longo prazo, não só individualmente, mas coletivamente. Então, a minha provocação era primeiro falar um pouquinho sobre essas formas alternativas de publicação, e agora falar um pouquinho sobre quem pode escrever. Quem é que pode escrever? Eu digo que qualquer pessoa pode e deve escrever. Basta a pessoa querer. O que a gente tem, e eu sempre vou falar para quem me pergunta, para quem chega e fala, como é que eu escrevo? Você já leu o livro de tantas pessoas diferentes, de tantos assuntos diferentes. Eu trabalhei como revisora acadêmica, como revisora de textos de enfermagem, de protocolo médico, e também como revisora de textos literários, de ficção, de biografia. Quem é que pode escrever? Como é que a gente escreve? Eu queria ter uma fórmula mágica aqui, eu vou dar algumas dicas, mas eu queria ter uma fórmula mágica de dizer, olha, você pega e você junta isso, aquilo e pronto, você começou a escrever. Mas só tem um jeito de você começar a escrever, e é escrevendo. É uma prática que você vai percebendo, a hora que você botar as suas palavras no papel e passar a olhar para elas ali, e aí elas vão estar cristalizadas, só que elas estão cristalizadas naquele momento. Você pode riscar, reescrever, você pode passar para uma outra pessoa que não vai ter exatamente a mesma leitura que você. Quando você começar a olhar para sua produção literária, e se você escrever agora, tá? Você pega um papel e uma caneta e fala, tá, eu queria escrever sobre a minha infância. E se você escrever alguma coisa, uma página, 3 parágrafos, você tem o começo de uma produção literária. A gente fica dizendo, tem qualidade, não tem qualidade. A gente vai precisar do olhar do outro. Mas antes de chegar até o olhar do outro, a gente precisa colocar no papel e nós precisamos olhar para aquilo. Então a gente tem que primeiro romper a barreira do eu não posso. Eu não sei escrever. Meu português não é tão bom, eu não sei conjugar verbo, eu não sei usar as palavras tão bem. Mas quem disse que para você escrever você precisa de tudo isso? Talvez você precise de tudo isso para ser aceito dentro de um modelo de literatura. E talvez você queira, e eu acho isso excelente mesmo, eu não estou dizendo aqui, olha, não fale, não escreva bem,
não tenha clareza na sua escrita. Mas tem uma diferença entre você deixar de fazer porque você precisa seguir regras e essas regras não estão dentro de você, e fazer e buscar aprimorar aquilo que você está fazendo. Mas aprimorar para você, para ser mais claro, para ser mais direto, para você conseguir cada vez mais se expressar através da escrita. Dizer quem se é, é por isso que a gente escreve. Eu não acredito que exista um escritor que seja memorável, que tenha escrito para o outro. Isso é uma opinião minha, e eu falo que é a minha produção literária. Eu nunca escrevo, eu tenho pouquíssima coisa minha publicada, eu trabalhei muito tempo publicando as coisas dos outros e eu tenho profundo prazer em escrever. Por quê? Eu escrevo para mim, eu escrevo aquilo que eu quero ler. Eu escrevo aquilo que eu olho e falo, nunca ouvi alguém falar sobre isso e eu quero ouvir. Eu quero ler sobre isso. Então, quando a gente vai pensar sobre a questão da literatura periférica, e eu digo, quem está na periferia, quem está à margem, quem não é ouvido, se faça ouvir através da escrita. E você tem que começar pelo começo, que é sentar e escrever. Só isso. E agora eu vou dar algumas dicas que são dicas assim básicas sobre escrita. Eu não vou entrar aqui muito na questão de ortografia, de domínio da gramática. Você quer aprender a usar bem o seu idioma? Você quer enriquecer o seu vocabulário? Você quer ter mais domínio do seu idioma? Leia. É verdade. Não precisa ler exatamente a gramática e o dicionário, tá? É muito bom você ter uma gramática e ter um dicionário em casa. Por quê? Porque são ferramentas. Então, mesmo que eu vá falar, e eu defendo isso, não importa como você escreva, não importa como você fale, a sua voz deve ser ouvida. Mas isso não significa que você não precisa ter mais ferramentas. Não significa que você não pode ter essas ferramentas. É uma escolha sua. E acho que não é legal a gente ter resistência a nenhum tipo de aprendizado. Então, busca um autor que fale bem pra você, né? Quando eu falo um autor que fala pra você, é aquele texto que te toca, é aquele texto que te traduz muitas vezes. Leia, releia, vá observando coisas diferentes. Às vezes a gente está lendo um poeta e a gente pode ver como é que as palavras se encadeiam. A gente às vezes está lendo um autor de ficção, e aí você pode olhar como é que ele criou os personagens, ou como é que ele criou o enredo, e isso pode ser uma boa dica para você se orientar. Se você quer trabalhar com poesia, mas para que fazer poesia se não é para ser visceral, se não é para ser das tripas, entendeu? Acho que a poesia ela pede essa visceralidade. Ou a visceralidade que joga as coisas na sua cara, ou a visceralidade que tira as coisas de dentro de você através de uma construção muito inesperada. Então, a poesia, meio vamos rimar amor com dor, ela pode dizer muita coisa, mas ela pode muitas vezes também dizer apenas um lugar comum, aquilo que todo mundo já pensou. Quando alguém me diz, eu quero escrever poesia, eu falo para a pessoa, então escreva aquilo que ninguém nunca escreveu, o que as pessoas têm vergonha de falar. Eu adoraria fazer uma aula presencial, na realidade. Eu adoro dar aula, eu adoro falar sobre literatura, adoro falar sobre escrita. E é muito estranho porque eu não faço a mínima ideia de quem está me olhando, de quem está me vendo. E eu adoraria poder estar conversando com você perto e poder tirar dúvidas e poder aprender com você. Porque através das suas dúvidas eu vou aprender coisas novas também. Se você vai começar uma história, a minha dica é comece pelo final. Eu sempre começo as minhas histórias pelo final. Talvez seja uma forma meio garantida de saber onde as coisas vão dar, mas eu sempre vejo um final e depois eu penso, agora eu quero escrever um pouquinho sobre como foi isso antes desse final. Mostre os seus textos. Troque figurinhas, sabe? E ouça o que as pessoas te disserem, mesmo. Ouvir o que as pessoas estão nos dizendo sobre a nossa produção literária, às vezes é muito difícil, por duas coisas. Tem aquele palpite que é assim, olha, eu acho que você deve riscar esse personagem, fazer outra coisa, isso, aquilo, e a pessoa simplesmente escreveu a história que ela gostaria de escrever com as suas palavras. E isso não funciona, pessoal.
Eu vejo muita gente, principalmente pessoas bem jovens no YouTube, falando sobre dicas de escrever. E é sempre uma galera que já imprimiu livros. Então, eu vejo eles sempre falando assim, você vai escrever, você pensa se a pessoa vai gostar da sua história, se o enredo tá interessante ou não. Aí você está escrevendo para o outro. Aí você está escrevendo para entrar no mercado editorial, mas é diferente daquilo sentido, daquilo pensado. Você quer dizer, você quer falar e você tem voz para isso. Então, eu espero que vocês não tenham ficado frustrados de olhar aqui, de chegar e falar, nossa, eu achei que eu fosse aprender sobre como escrever. Mas está nas entrelinhas. Você precisa começar a escrever. Sentir que você tem o direito a dizer de forma escrita aquilo que você sente, aquilo que pulsa dentro de você, e que não é porque você tem erros ou não conhece totalmente tudo do idioma, e não sei se existe alguém que conheça tudo do seu próprio idioma, mesmo esses grandes nomes que se fizeram através das normas, né, do nosso português, eles não conhecem tudo. E tem mais uma coisa, eu trabalhei como revisora, hoje eu trabalho essencialmente como atriz, mas todo autor, todo livro, passa por muita revisão. Se ele não passa por muita revisão, vai passar erro, vai sobrar erro. Todo autor precisa ser revisado, do que escreve melhor para o que não escreve tão bem assim, tudo bem? Toda história precisa ser vista por vários olhos. Então, numa grande editora, às vezes um livro é revisado por 2, 3, 4 pessoas diferentes. E aí ele passa ainda por diagramação, ele ainda passa por toda uma adequação para se transformar num livro. Então, não tem problema errar. O maior problema é não tentar. E nesse momento em que a gente sente tanta coisa diferente, tanta coisa que a gente está sentindo pela primeira vez, porque a gente está vivendo, enquanto sociedade, uma coisa que a gente ainda não viveu. É tudo inédito. Deve ter muita gente com muita coisa para ser dita, muita coisa entalada na garganta e que às vezes diz, eu não posso escrever, eu não domino tão bem o português. Pessoal, literatura periférica, literatura marginal é literatura de resistência. Então resista, escreva e não deixem calar a sua voz. Eu agradeço muito, vou encerrar por aqui. Eu espero de alguma forma colaborar para que vocês comecem a escrever. Para quem tem esse bichinho carpinteiro da escrita dentro de si, não guarde ele, não silencie, tudo bem? Deixa a gente ouvir a sua voz, tá bom? Um beijo para vocês, fique em casa e fica bem.